Você sente, mas não sabe explicar. É como se tudo estivesse desmoronando dentro e fora de você. Você olha para a vida e não reconhece mais nada. As coisas que antes te davam sentido, agora te dão náusea. Os lugares onde você sorria, agora te pesam. As pessoas que antes faziam sentido, hoje parecem distantes, mesmo estando ao seu lado. E você tenta. Usa afirmações. Repete visualizações. Tenta manter a fé, a vibração, a positividade. Mas a verdade é que nada parece funcionar. Você já se perguntou por que a lei da atração para de responder justamente quando você mais precisa dela? Por que nesses momentos mais sombrios da sua vida, quando tudo parece desabar, que o universo fica em silêncio? É nesse ponto que muitos desistem. Outros enlouquecem. E poucos, muito poucos, compreendem que não estão sendo punidos. Estão sendo chamados. Chamados para atravessar a noite. Não uma noite qualquer, mas a noite escura da alma. E esse é o ponto mais sensível, perigoso e transformador da sua existência. É quando o ego está morrendo, e a alma está tentando nascer. É o momento em que a sua antiga identidade, moldada por crenças, traumas, medos e desejos superficiais, começa a ruir. E no meio desse caos, você não perde o controle. Você é arrancado dele. E então, de repente, tudo que você achava que sabia sobre manifestar, cocriar, visualizar, pedir, agradecer, simplesmente não faz mais sentido. Porque não se trata mais de conquistar coisas. Se trata de descobrir quem você é sem elas. E é aí que mora o primeiro mistério. A lei da atração não está quebrada. Ela continua funcionando. Mas agora, ela não está mais respondendo aos seus desejos conscientes. Ela está respondendo ao chamado da sua alma. E a sua alma? Ela não quer conforto. Ela quer verdade. Ela não quer que você manifeste mais uma vida de aparências. Ela quer que você viva a sua essência. E para isso, antes, ela precisa te despir de tudo que você pensava que era. Essa noite escura pode vir através de uma perda, um término, uma traição, uma falência, uma doença, ou até sem motivo aparente, apenas um vazio, um cansaço da alma, uma angústia silenciosa. E você tenta entender, tenta encontrar sentido. Mas nenhum livro, nenhum vídeo, nenhuma técnica parece alcançar a profundidade do que está acontecendo dentro de você. E sabe por quê? Porque a sua alma entrou em processo de parto. E esse parto não acontece com luzes suaves e música relaxante. Acontece com gritos internos. Com crises de identidade. Com noites em claro. Com choros sem explicação. Com orações que parecem não ser ouvidas. É nesse momento que a maioria pensa que está falhando espiritualmente. Mas, na verdade, esse é o sinal mais claro de que você está despertando. Despertar não é bonito. Despertar é rasgar por dentro. É encarar a própria sombra. É abandonar tudo que era falso, mesmo que fosse confortável. É descer até o fundo do poço, para descobrir que o fundo é o único lugar sólido bastante para recomeçar. A noite escura da alma não é o fim da sua espiritualidade. É o início da sua verdade. E é nesse lugar de dor e silêncio que a nova frequência começa a emergir. Uma vibração mais pura, mais livre, mais alinhada com o que você nasceu para ser, e não com o que você foi condicionado a desejar. Nesse ponto, o ego já não pode mais pedir nada ao universo. Ele já não tem mais voz. Porque ele foi dissolvido. E aí? O universo começa a responder não ao que você quer, mas ao que você é. E quando isso acontece, a lei da atração começa a operar em outro nível. Um nível que não depende de controle. Um nível onde a realidade se ajusta ao seu estado de presença. Ao seu estado de inteireza. Mas isso, só acontece depois da escuridão. Só acontece depois da queda. Só acontece quando você entende que o nada que você viveu, era o tudo que sua alma precisava. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído. Você não está perdido. Você está sendo redirecionado. Você não está fracassando na espiritualidade. Você está renascendo nela. E o que vem depois? O que vem depois é o que ninguém pode tirar de você. E então você se vê ali, no escuro. Não um escuro qualquer, mas um tipo de escuridão que não se desfaz nem com a luz do sol. Uma sombra interna, densa, que cobre até o brilho das memórias felizes. Você não sente vontade de levantar. Não sente vontade de pedir. Nem mesmo de lutar. Algo em você começou a se calar. E o mais inquietante é que, parece que o universo também. A lei da atração, que antes parecia quase mágica, agora soa distante, silenciosa,
ou até inexistente. As afirmações que antes faziam vibrar esperança, agora soam vazias. Você repete eu sou próspero, mas a alma sussurra, você não acredita mais nisso. Você diz eu atraio o amor, mas dentro, sente um frio que diz, o amor se foi. E é nesse ponto, onde tudo parece paralisado, que algo sagrado começa a se mover. Muitos pensam que essa fase é fracasso. Mas poucos compreendem que é o contrário, é cura. É a parte da jornada onde o ego, finalmente, se esgota. Porque ele não sabe mais o que fazer. Não sabe como resolver. Não sabe como controlar. E quando o ego se esgota, a alma sussurra. Ela sempre esteve ali, mas abafada. Silenciada pelas urgências, pelas metas, pelos desejos fabricados por um mundo que ensina a querer tudo, menos a si mesmo. A noite escura da alma é o exato momento em que a alma começa a tomar o leme. E ela não faz isso com promessas. Ela faz isso com silêncio, com vazio, com ausência. Porque só assim você se abre para o que nunca foi embora, mas você jamais olhou. E é aqui que a lei da atração muda. Ela continua funcionando, mas agora opera em um nível que a mente não controla. Você não atrai mais pelo querer. Você começa a atrair pelo ser. E o ser só se revela quando o querer morre. Esse processo é profundo. Você não manifesta mais por visualizações vazias. Você manifesta por vibração autêntica. E isso exige que você desça a sua essência. E a essência, quase sempre, está soterrada por dores antigas, personagens sociais, máscaras emocionais. A noite escura da alma começa a rasgar esses véus. Ela não pergunta se você está pronto. Ela te joga dentro do espelho e te obriga a encarar. O que você está vendo? Quem você estava tentando ser? E no meio de tudo isso, o tempo parece parar. As respostas somem. As oportunidades desaparecem. A vida parece te dar uma única opção, sentir tudo. Você tenta resistir. Mas a resistência dói mais do que a entrega. E aos poucos, você se rende. Não porque é fraco, mas porque é sábio. Porque percebe que a vida não quer mais que você vença. Ela quer que você se reconheça. Esse é o primeiro grande dom da noite escura da alma. Ela destrava a sua verdade. E quando essa verdade começa a emergir, o mundo ao redor também começa a mudar. Mas não de imediato. A realidade ainda demora a acompanhar. Porque a frequência precisa se estabilizar dentro de você antes de se refletir fora. É nesse ponto que a paciência vira portal. Que a fé se torna arma. E que o silêncio se torna professor. O universo está preparando algo. Mas ele só entrega quando a sua vibração não for mais moldada por carência, desespero ou pressa. A manifestação se torna sagrada quando vem da paz e não da fuga. E essa paz, só é alcançada depois da noite. Depois da queda. Depois da perda. A noite escura da alma limpa o canal por onde a energia da manifestação passa. Ela remove as toxinas vibracionais. Ela purifica desejos. Ela recalibra intenções. Ela te obriga a perguntar: eu realmente quero isso, ou quero porque me disseram que deveria querer? E quando a resposta é sincera, a realidade começa a se curvar a você. Porque agora, você não é mais o mesmo. Agora, você não está pedindo de um lugar de medo. Você está cocriando de um lugar de alinhamento. E essa diferença muda tudo. Mas o processo não é linear. Ele vem em ondas, em camadas, em espirais. Às vezes você acha que saiu da noite. E a noite volta. Porque ainda há algo a ser limpo. Ainda há um véu a ser retirado. Ainda há uma parte de você que não se olhou com compaixão suficiente. Mas tudo bem. Esse retorno não é retrocesso. É aprofundamento. A alma não quer pressa. Ela quer presença. E quanto mais presente você se torna, mais você percebe que a manifestação não é sobre criar o futuro. É sobre ser tão inteiro no agora, que o futuro não tem outra opção a não ser refletir sua completude. Acordar não é apenas abrir os olhos. É enxergar o que antes você preferia não ver. E esse novo olhar, nascido da dor da noite escura da alma, é o que começa a reprogramar sua vibração de forma definitiva. Você percebe, enfim, que sua energia já não quer mais agradar, competir, impressionar. Ela só quer ser livre. E a liberdade energética é o estado mais magnético que existe. A lei da atração começa, então, a funcionar com outra lógica. Ela já não responde mais aos gritos da mente, ela responde ao sussurro da alma. E esse sussurro carrega a vibração mais poderosa do universo, a vibração da autenticidade. Quando você se alinha com quem realmente é, o universo não tem outra escolha. Ele responde.
imediatamente. Mas não com o que o ego pedia. Ele responde com o que você realmente precisa para florescer. Para cumprir seu propósito. Para viver o que você veio viver, e não o que você aprendeu a desejar. Essa transição do querer para o ser é a ponte invisível entre a escuridão e a manifestação. Entre o caos interno e a ordem divina. Mas ela é silenciosa. Ela não avisa quando começa. Não faz barulho. Ela apenas acontece, enquanto você aprende a confiar sem ter garantias. E confiar no escuro. Esse é o verdadeiro salto de fé. Muitos desistem nessa parte. Porque não aguentam o silêncio. Porque querem respostas rápidas. Mas quem resiste ao silêncio, resiste à transformação. A alma trabalha no vazio. E é nesse vazio que a frequência da sua vida é redefinida. Você começa a atrair pessoas diferentes. Situações inesperadas. Oportunidades que não estavam nos seus planos, mas estavam nos planos do seu espírito. E então, quando menos espera, a magia começa a retornar. Mas não como antes. Ela não vem mais em flashes ou promessas baratas. Ela vem em sincronicidades. Em sinais. Em encontros. Em silêncios que falam mais do que 1000 orações. Você já não está mais pedindo de fora para dentro. Você está emanando de dentro para fora. E é aqui que você entende um dos maiores segredos. A noite escura da alma é o processo em que o universo te tira tudo que você achava que precisava, para te dar tudo o que sua alma realmente desejava. Mesmo que você ainda não tivesse consciência disso. E você começa a lembrar que tudo que parecia ser um atraso, era preparo. Que tudo que parecia ser uma perda, era libertação. Que tudo que parecia ser solidão, era proteção divina. Você não foi deixado para trás. Você foi recolhido. Ocultado por um tempo. Porque a borboleta também precisa do casulo. E o casulo, por dentro, é escuro. Mas do lado de fora, o universo aguarda. Ele não esquece de você. Ele só espera que você se lembre de quem é. E esse lembrar não é intelectual. É vibracional. É quando o corpo, a mente e o espírito entram em alinhamento. E você começa a vibrar em harmonia com o que antes você perseguia. Você para de correr atrás. E começa a magnetizar. É nesse ponto que você percebe que o verdadeiro propósito da lei da atração não é manifestar objetos. É manifestar estados de consciência. E esses estados geram realidades que não vêm para te impressionar, mas para te expandir. Essa expansão, no entanto, só acontece depois que você enfrenta o espelho da alma. E nesse espelho, você vê tudo o que não queria ver. A dor que não curou. A culpa que não soltou. A crença que não questionou. E é ali que começa a limpeza. E cada camada que cai, é uma frequência que se eleva. E cada frequência que se eleva, é uma nova realidade que se aproxima. A vida que você desejava antes da noite escura era uma versão limitada. Projetada por medos, traumas, desejos egóicos. A vida que começa a surgir depois da noite escura é uma versão elevada. Ancorada em amor, propósito, verdade. E essa vida não é perfeita. Mas ela é plena. E plenitude não é ausência de dor, é presença de sentido. Você ainda vai ter desafios. Mas agora, você sabe por que está aqui. E isso muda tudo. A noite escura da alma, então, deixa de ser o inimigo. Ela se torna o portal. O caminho secreto para a manifestação verdadeira. Para a cocriação com consciência. Para a lei da atração em sua forma mais pura. E você entende que a ausência de respostas era a resposta. Que o silêncio era a instrução. Que a escuridão era a proteção. Nada foi em vão. Nada foi castigo. Foi lapidação. A alma não quer que você tenha tudo. Ela quer que você seja tudo. E quando você se torna inteiro, o que vem de fora é apenas reflexo. Você lembra de quem você era antes de tudo começar? Antes da dor. Antes da solidão. Antes da crise que parecia não ter fim? Talvez você nem consiga mais reconhecer aquela versão de si mesmo. Porque algo morreu naquela noite escura. E não foi o seu espírito. Foi o seu personagem. Aquele que você construiu para sobreviver. Que aprendeu a agradar, a controlar, a se esconder. Aquele que dizia sim quando o coração gritava não. Aquele que sorria por fora e implodia por dentro. Ele não resistiu. Ele não suportou a luz que começou a nascer no meio da escuridão. E foi exatamente por isso que ele precisou desaparecer. Você não perdeu a si mesmo. Você perdeu o que não era você. E quando isso acontece, algo mágico surge. Você começa a se lembrar. Mas não com a mente. Com a alma.
Lembra daquela sensação de paz que você tinha quando era criança e olhava o céu sem entender o porquê de tudo, mas sentia que tudo estava certo? Essa sensação volta. Mas ela volta com mais força. Porque agora, ela não é mais inocência. Ela é sabedoria. Você passou pela dor. Você atravessou o caos. Você encarou o abismo, e ao invés de cair, você renasceu. E quando você renasce, o mundo renasce com você. A realidade começa a responder a esse novo campo vibracional que você carrega. Mas você ainda não entende como isso está acontecendo. Você apenas sente. As pessoas que antes te ignoravam, agora te procuram. As portas que antes se fechavam, agora se escancaram. E o que antes parecia inalcançável, começa a te encontrar. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou sua frequência. E a frequência é a linguagem secreta da lei da atração. Não importa o que você diz. Importa o que você emana. E agora, você emana a verdade. Não uma verdade decorada, mas uma verdade vivida, sofrida, transformada. E isso é irresistível. O universo não resiste à verdade vibracional. Ele se curva. Ele responde. Mas essa resposta não é um prêmio. É uma consequência. Você não está sendo recompensado. Você está sendo espelhado. A realidade apenas te devolve o que você se tornou. E é aqui que tudo muda. Porque você para de lutar. Você para de se forçar. Você para de correr atrás. Você apenas se permite ser. E esse estado de ser, é o estado mais magnético que existe. O novo começa a tomar forma. E você começa a se assustar. A chave é sempre se manter centrado. Nos momentos de turbulência, volte para o seu centro. Quando os medos e as dúvidas surgirem, respire fundo e lembre-se de quem você realmente é. E, ao fazer isso, você se reconecta com sua verdadeira natureza. Mas o que é essa verdadeira natureza? É a parte de você que está em harmonia com o divino. É a energia pura que não é afetada pelas circunstâncias externas. É o ser que sabe, com absoluta certeza, que tudo está bem. Quando você se alinha com sua verdadeira essência, você começa a perceber que a paz interior não é algo que você busca fora de si. Ela está dentro de você o tempo todo. Você já é a paz. Você já é a abundância. Você já é o sucesso. Essa paz interior é o alicerce sobre o qual você constrói uma vida repleta de felicidade e prosperidade. Ela não depende de fatores externos. Ela vem de dentro. E à medida que você se mantém em sintonia com ela, você começa a perceber que o mundo ao seu redor começa a responder a essa energia. As coisas fluem. As pessoas fluem. A vida flui. Agora, você está criando de dentro para fora. Não está mais esperando que as circunstâncias externas mudem para se sentir bem. Você sente-se bem porque está em sintonia com seu propósito e com a energia do universo. Essa sintonia com o seu propósito é o que vai garantir que a lei da atração continue trabalhando ao seu favor, dia após dia. Ao permanecer conectado com sua essência, você cria uma vida de prosperidade contínua. Você começa a perceber que, ao longo do tempo, todas as suas intenções se tornam realidade. Quando você vive em harmonia com sua verdadeira essência, o universo responde com bênçãos em todos os níveis. As oportunidades surgem de onde você menos espera. Você atrai as pessoas certas, no momento certo. Você sente a energia do amor e da abundância fluindo livremente em sua vida. E o mais importante de tudo, você sabe que isso é natural. Você não está mais lutando. Você não está mais buscando algo que ainda não tem. Você é tudo o que você precisa. A paz, a abundância, o amor, o sucesso, tudo já está dentro de você. Agora, a sua vida é uma manifestação constante dessa verdade. A partir desse momento, você começa a perceber que tudo que você deseja já está sendo atraído para a sua realidade, porque você está alinhado com a lei da atração. E, enquanto o universo continua a trabalhar a seu favor, você se torna o criador consciente da sua realidade. Você não apenas observa os milagres acontecerem. Você os cria. Você é um ser poderoso e divino, e sua vida é uma expressão disso. À medida que você percorre esse caminho, imerso na energia do alinhamento com sua verdadeira essência, você começa a perceber algo profundo: a transformação não tem fim. A cada passo dado, você se torna mais consciente, mais em sintonia com as forças universais, e mais conectado com seu propósito divino. Você não está apenas vivendo a sua vida, você está criando uma realidade que ressoa com tudo que você é em sua essência mais pura. Você está se tornando um com o universo. Agora, você pode se perguntar: e o que vem depois disso? Como posso expandir ainda mais essa consciência?
A resposta é simples, mas poderosa: continue evoluindo. A verdadeira jornada nunca para. Ao contrário, ela é um fluxo contínuo, onde você sempre se expande e cresce, como uma onda que se quebra e se recria, constantemente em movimento. E a expansão da sua consciência está intimamente ligada à sua capacidade de agir a partir do amor. O amor, como a energia fundamental que move o universo, é a chave para ativar a lei da atração de forma mais profunda. Quanto mais você se alinha com o amor incondicional, mais você atrai aquilo que é vibracionalmente compatível com essa energia. Agora, o que você deseja é apenas uma extensão daquilo que você já é. Você não precisa mais buscar por amor, por prosperidade, por sucesso, porque, ao se alinhar com a lei da atração e com sua verdadeira essência, você se torna a fonte de tudo isso. Você é a energia criadora de sua própria realidade. À medida que você expande sua consciência, você começa a perceber que o amor não é algo que você dá ou recebe. Ele é algo que você é. E quando você se vê como um canal de amor, a lei da atração começa a responder com uma abundância tão grande que você não pode nem imaginar. A abundância não é mais um conceito distante ou algo a ser alcançado. Ela é agora a sua realidade constante. Você percebe que está rodeado por ela a cada momento. Você atrai pessoas, experiências e oportunidades que estão em perfeita sintonia com sua vibração de amor e paz. E, quando isso acontece, a sua vida se torna uma manifestação contínua de realização. Realização no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, na felicidade e no sucesso. Tudo começa a se alinhar para que você viva uma vida plena, onde cada passo é uma afirmação do seu poder criativo. Agora, você é mais do que apenas alguém que aplica a lei da atração. Você é um mestre da lei, um ser que entende as energias do universo e sabe como usá-las para criar uma vida incrível. Você se tornou o arquétipo do Criador consciente, aquele que sabe, sem sombra de dúvida, que a vida está nas suas mãos. Mas, mesmo que você tenha alcançado um nível profundo de alinhamento e realização, lembre-se de que o caminho é sempre dinâmico. A cada nova fase de crescimento, novas lições serão aprendidas, e você será convidado a expandir ainda mais. A verdadeira jornada é ilimitada. E é aqui que você pode continuar a caminhar, com confiança e amor, sabendo que a lei da atração está sempre ao seu lado, guiando em direção à sua maior realização. Agora, você está no controle. Você é o Criador. Você é o ser divino, manifestando tudo o que deseja de dentro para fora. Porém, se você sente que a jornada está apenas começando ou que precisa de mais orientação para permanecer alinhado e continuar a evoluir, lembre-se, você não está sozinho. Aqui, em nosso canal, estamos juntos nessa caminhada de transformação. Estamos aqui para guiá-lo para uma vida de abundância, paz e amor incondicional. Se você sentiu que este vídeo tocou profundamente o seu coração e despertou uma chama dentro de você, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, vamos compartilhar mais conteúdos poderosos sobre como usar a lei da atração para manifestar seus desejos e viver em sintonia com o universo. Deixe nos comentários o que você mais aprendeu nesse vídeo. Compartilhe sua experiência conosco, porque sua jornada pode inspirar outras pessoas a trilhar o mesmo caminho. Agora, mais do que nunca, é hora de se alinhar, expandir e criar a vida dos seus sonhos. O universo está esperando por você. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma das nossas próximas transformações. Estamos apenas começando. Que a abundância, a paz e o amor estejam com você sempre.